Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você é do mercado de reposição de autopeças, você está no lugar certo. Eu sou o Beiran e esse é o Automotivamente, um podcast feito para tratar de assuntos correlatos ao nosso mercado, ao aftermarket automotivo. Então seja bem-vindo, espero que você goste. Como você sabe, os nossos convidados são pessoas influentes, são até celebridades do setor, que nos prestigiam com sua visita e vem aqui dividir um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua trajetória de vida no nosso mercado, para que você possa conhecer um pouco a respeito do que cada um que vem aqui faz. E também criar estratégias para você poder trabalhar o seu negócio de maneira mais efetiva. Muito do que você ouvir aqui vai fazer diferença aí na sua loja, na sua distribuidora, na sua atividade dia a dia. Não é? Então, nós estamos aqui realmente fazendo um trabalho para aproximar o mercado como um todo. Então, distribuidores de varejo, varejo de reparadores e, claro, né, acima de tudo, a indústria poder aparecer e mostrar os produtos dela, o que ela faz, quais serão seus lançamentos e previsões e assim por diante. Né? Hoje, não diferente, os nossos convidados são pessoas assim do nosso relacionamento. O Ronaldo Tefé, que é da Ecklin, ele já esteve aqui num episódio anterior. Quem tiver curiosidade, busca aí no histórico, vai encontrar o Ronaldão, cara antigo de mercado, muito conhecedor, né? Já esteve à frente de grandes marcas aí, tem um background grande no nosso setor. E juntamente vem aqui com o Renato Fonseca. Renato Fonseca também é um industrial aí do setor, um lutador, um cara que tem uma carreira única, que só trabalhou no nosso mercado desde pequenininho, né, como industrial, como empresário do setor, e hoje ele está à frente da Anfap, que ele vai explicar, né, o que ele faz, o que é a Anfap, qual é o propósito da Anfap, e nós vamos dividir aí a nossa opinião nesse bate-papo. Então, bem-vindo, Renatão, bem-vindo, obrigado por ter vindo. Ronaldinho, obrigado de novo. Então, o Ronaldo, ele acaba de assumir uma posição na Anfap. Eu gostaria que ele falasse para a gente. Se apresenta de novo, porque tem gente que não viu o teu primeiro episódio, sim. Né? Então... Beran, primeiro, obrigado pelo convite. Né? É isso. É uma oportunidade muito grande, muito boa, da gente falar o que a Anfap faz, a criação, quais são todos os benefícios em fazer parte como associado da Anfap. Isso a gente vai discutir bastante hoje aqui. E eu sempre fui envolvido no nosso setor, eu sempre quero contribuir para o crescimento do nosso setor. Então, eu já fiz muitos trabalhos para o Sindirepa, lá com Fiola, estou sempre envolvido nisso. E aí o Renato, que é o presidente da Anfap, me fez esse convite, me deu essa oportunidade de assumir uma diretoria de comunicação na própria Anfap, onde efetivamente, né, esse é um grande desafio, e eu estou com esse desafio com bastante vontade, né, de fazer um bom trabalho, onde tem muita coisa para fazer e muita coisa para contribuir. Então, de novo, uma oportunidade de eu estar contribuindo mais uma vez para o nosso segmento. E você que nos ouve, o nosso mercado é carente de pessoas que realmente conheçam, que sejam envolvidas, né, que sejam engajadas nas causas que nós precisamos de representantes e de gente que briga pelo nosso setor, briga no bom sentido, né? Briga pela evolução, por opções e em defesa do nosso mercado. Né? E a Anfap é mais uma associação, assim como existem as outras que já vieram aqui, né? Então teve aqui Sindirepa, Cinco Peças, só falta o Sindipeças. Ainda o Sindipeças não veio, mas o Saad, né? O Fiola já falou que a gente vai fazer uma aproximação, mas a gente tem aqui, então, o pessoal do IKEA, do Sebrae, e, enfim, a gente procura trazer pessoas e profissionais executivos, né, de cada uma dessas entidades para que elas se expliquem para você, né, o que elas fazem, para justificar o que elas fazem. Que muitas vezes você que está aí no balcão da loja,
você não sabe o que é, né? Então, assim como existe uma ANDAP, que é a Associação Nacional dos Distribuidores, existe o Sindirepa, que é dos reparadores, né? O Sindipeças, que é da indústria. Cinco Peças, que é o teu sindicato, exato. que é do varejo, né? Existe a ANFAP. E agora eu vou pedir pro Renato contar para a gente o que a ANFAP faz e de onde ele vem. Vou pedir pro Renatão contar aqui um pouco da história dele. Vai lá, Renato. Bom, Beiran, primeiramente agradecer o convite, fico muito honrado e parabenizar pela iniciativa desse podcast. Isso é muito louvável, a intenção de levar a informação disseminar a informação para o setor. Então, fico muito feliz de estar aqui. Que é isso, eu que agradeço. Meus parabéns. Eu que agradeço. Lhe cumprimento por isso. Bom, eu trabalho no setor, né, há 36 anos, desde 89. Comecei na Center Parts, que é um distribuidor de autopeças a nível nacional, no segmento de colisão, acabamentos e acessórios e guarnições de borracha. Eu acredito que boa parte da audiência conhece a Center Parts, que a Center Parts deve ter a idade da GB, mais ou menos. 36 anos. Então você chegou no comecinho dela. Para atender o telefone ali dos fornecedores que era o seu entregando Júlio, prateleiras. Seu pai, né, o fundador. Meu pai. Inclusive, se ele ouvir aí, um abraço, Júlio. A gente se conhece, mas puta, acho que a gente nem se a gente se encontrar pessoalmente, a gente não lembra um do outro. Beijo, pai. São 36 anos. Então 36 você chegou anos, no comecinho mesmo. No comecinho da Center Parts, tinha 17 anos. A Center Parts é a segunda empresa da família. A mãe, vamos dizer assim, é a Centauro, é uma indústria. A gente produz paralamas e capôs. Atuamos também no mercado de colisão. Somos uma indústria independente, como centenas que existem. 100% brasileira. 100% brasileira, capital nacional. Em 2006, porque falar um pouco de como foi criada a ANFAP, né? Em 2006, a indústria independente foi a primeira afetada pela proibição, vamos dizer assim, as montadoras contestando propriedade intelectual, propriedade industrial, tentando impedir com ações judiciais, notificações extrajudiciais, indústrias do segmento de colisão, de tudo que é aparente no carro, faróis, para-choques, retrovisores, grades, lanternas, rodas, capôs, paralamas, tudo que é visual, sobre uma pretensão do direito de propriedade industrial sobre design de peças, começaram a colocar dificuldades e até proibindo e conseguindo as primeiras decisões judiciais no intuito de proibir a fabricação de peças de colisão. Bem, eu quero lembrar aqui, eu acho que é importante se recobrar a história da indústria automotiva brasileira. A indústria automotiva brasileira surgiu no começo do século passado, 1920, porque até então, eu acho que o primeiro carro que foi trazido para o Brasil foi o Santos Dumont, que trouxe em 1890 e pouco. E de lá para cá, né, daquela data, iniciou-se a importação de carros no Brasil. O Brasil só foi ter montadora metade do século. Final dos anos 50. Exato. Até então, toda a frota nacional era importada. E as peças de reposição, elas também eram todas importadas porque não havia indústria nacional. E foi com dificuldades econômicas, guerras, falta de divisas em dólar do Brasil, dificultou a importação de peças. E aí nasceu a indústria nacional, naquela época muito incipiente, mas foi na década de 20 e 30 que surgiram as primeiras indústrias
Para abastecer aquela frota que já existia aqui dar dentro. conta da manutenção da frota que existe. Então, eu acho que é ilustrativo a gente recobrar esse período da história, porque a indústria independente existe no Brasil antes das montadoras. Sim. Né? E ela contribui para a disponibilidade de peças no Brasil inteiro, contribui para que o mercado seja regulado pela concorrência e nenhum dos seus players tenha a chance de abusar de um preço, Pela uma peça, né? por conta de uma exclusividade. Enfim, o mercado do Brasil até 2006 foi um mercado de livre concorrência. Né? E sabe muito bem que quem ganha com a livre concorrência é o consumidor. Né? Então, quem mais perde com o monopólio é o consumidor, que não vai poder contar com serviços bons e nem com preços e opções de escolha. Então, fechado esse parênteses, em 2006, as primeiras ações das montadoras visavam impedir, e em muitos casos até impediram, a comercialização de alguns itens que tinham patente de design. Bem, nós fomos estudar como isso acontecia no mundo, nos mercados da Europa, Estados Unidos, e a gente descobriu que existia, desde aquela época, um movimento chamado Right to Repair. É uma sigla em inglês, né? Mas que significa o direito de consertar as coisas. No bom popular, isso significa que esse movimento lutava pelo direito do consumidor consertar as coisas. Não vou restringir somente o carro. Esse movimento, claro, surgiu no ramo automotivo, mas hoje em dia o consumidor tem dificuldade de consertar vários outros bens. Talvez o carro seja o mais importante pelo valor. Sim. O carro é um patrimônio da família. Né? Você declara no imposto de renda. Sim. Diferente de uma impressora, um celular, um eletrodoméstico, uma geladeira, uma máquina de lavar, o carro está ali, as famílias... Patrimônio familiar. Talvez no Brasil, um país ainda com milhões de pessoas ainda de baixa renda, não tem acesso à sua casa própria, por exemplo, talvez não, né? Com certeza muitas famílias, o maior patrimônio de muitas famílias é o carro. Sim. Né? Por isso que esse problema no mercado de automobilístico é mais sensível. Sim. Bom, e aí enxergando como é que esse movimento, o que esse movimento defendia e argumentava, né? Porque de um lado tinha um registro de propriedade industrial, né? Concedido pelo INPI, no caso aqui no Brasil, né? Autoridade de Patentes. Foi quando a gente foi entender que nenhum direito é absoluto, né, Beira? Você pode ter seu carro, mas você não pode andar no dia do rodízio. Você pode ter seu carro, mas você tem que respeitar a zona de estacionamento, as leis de trânsito. Você pode ter uma arma, mas você tem restrições para usar, enfim. Igual a patente, né? Então, a gente foi entender que a patente é uma medida, é um direito que o Estado confere, que busca, né, incentivar a concorrência. Protegendo invenções e patentes, em última instância, a gente está protegendo o consumidor. Por quê? Porque se uma empresa não puder copiar uma invenção de outra empresa, ela vai se esforçar para trazer uma alternativa que concorre com aquela. E respeitando isso,
você incentiva as empresas a superarem umas às outras e trazendo cada vez mais alternativas para o consumidor. Então, a finalidade de uma proteção de patente é, em última análise, trazer bem-estar social. Existe na Constituição, no ordenamento jurídico, econômico do país, essa função, né? Que é a função social da propriedade. Não é uma reserva de mercado. Né? Não é um monopólio. Exato. Né? Bem, você vê, na Constituição e ordenamento jurídico econômico do Brasil não prevê monopólio. São raríssimos os monopólios que nós temos no Brasil. Podemos citar a Caixa Econômica Federal para loterias, o Correio para transporte de cartas. Mesmo a Petrobras, na extração de petróleo, já não é mais monopólio desde 1997, se eu não me engano. Então, o governo, o Estado, ele busca combater, ele tem a função de combater monopólios. Bem, e como fica o design em relação a isso, né? Aí na Europa e nos Estados Unidos, é bom deixar claro aqui que ninguém é contra a propriedade industrial. Ela traz um bem-estar social, ela promove a concorrência. Você vê medicamentos de função erétil. Saiu aí o primeiro, né? O princípio ativo. Tinha patente, ninguém podia copiar esse princípio ativo. E essa proteção incentivou outros laboratórios a trazerem, a inventarem outros princípios ativos diferentes para a mesma finalidade. Isso é bom para o mercado como consumidor, todo, né? O consumidor, principalmente. Ninguém poderá abusar de um preço estando exclusivo no mercado. O Ronaldo, como grande consumidor desse produto, ele tem propriedade para falar. Tem muita opção, né, hoje em dia. E a gente foi entender onde estava o direito, né, que nos favorecesse, porque entendemos que não poderia uma indústria já constituída, centenária no Brasil, de repente desaparecer, né, favorecendo grupos econômicos que poderia cobrar do consumidor talvez um preço que não fosse compensatório o conserto do carro e forçasse o consumidor a até adquirir outro carro. Né? E o que está por trás do direito que favorece o consumidor são várias coisas. Né? Dentre elas, podemos citar que não deveria ser passível de proteção de design industrial uma parte de um produto complexo. Ninguém aqui está contestando o design de um carro pronto. Aliás, a proteção do design do carro pronto incentiva outras montadoras a oferecerem outros designs, seus produtos, né, seus e disputar o exato. consumidor. Mas quando esse bem precisa ser reparado, sofre uma colisão, não existe design alternativo para um para-choque. O consumidor precisa daquele modelo específico, restaurar a aparência original do carro. E aí um design diferente não funcionaria. Né? Existe aí o conceito must match, que precisa encaixar. Né? Então, neste mercado, que é o aftermarket, que é o de reparação, de reposição, de manutenção, a patente cria monopólio e não produz o bem-estar para a sociedade. Né? A função social desta proteção, ela não funciona. Sim. Ela não traz o benefício social. Tem esse aspecto. Podemos citar também o aspecto da
discutir também a propriedade. Ora, a montadora tem a propriedade industrial, mas o consumidor, quando comprou o carro, ele se torna proprietário daquele bem. E como proprietário, ele tem o direito, deveria ter o direito, e até hoje tem o direito, sempre teve o direito de reparar como ele quiser, onde ele quiser, onde ele quiser e como ele quiser. Imagina só, Beiran, Ronaldo, você contrata um arquiteto para desenhar e projetar uma casa. Você, obviamente, ele vai te cobrar todo o know-how que ele tem, o estudo que ele fez, para te oferecer uma solução de arquitetura que te atenda. E ele vai ser remunerado por isso. Agora, imagina se toda vez que você precisar reformar o telhado, trocar a maçaneta da porta, consertar um vidro da janela, se você tiver que pagar para esse arquiteto por toda a vida útil da sua casa. Belo exemplo. Né? O arquiteto, ele tem a remuneração dele quando você escolhe ele para construir a sua casa. Ele foi pago por isso. No mesmo caso, as montadoras. Porque, claro, existe um investimento do design mesmo, mas ele deveria ser remunerado quando o consumidor escolhe, dentre outros atributos de um carro, aquele carro, né? Aquele design. É aí que deveria ter o retorno do investimento das montadoras em design. Então, não é justo que o consumidor, por toda a vida útil do veículo, e no Brasil o veículo tem uma vida útil longa, pela própria capacidade de renda, né, das famílias, o veículo no Brasil dura muito mais tempo, né? Porque ele fica velho, mas às vezes é o único meio de transporte daquela família, no interior. A média hoje está 13 anos, 12, 13 anos. Voltou para 13, que chegou a baixar bastante, né? Exato. E essa dificuldade toda que o Brasil vem passando agora, etc., especialmente depois da pandemia, a idade média voltou a ser 13 anos. Se é 13 anos, quer dizer que tem veículo 0 km, tem veículo de 25. Tem, para dar Exato, média. né? Claro. Exatamente isso. E não é justo que o consumidor remunere o design da montadora durante 25 de uma anos. concessionária para reparar esse carro. Esse é um outro Porque ponto. o consumidor, colaborando, Renato, com o que você está falando, e o nosso ouvinte sabe disso, né? O consumidor, ele compra um carro zero, ele mantém o carro dele até o período de garantia, 2 anos, dependendo da marca, mas em média 2 anos na concessionária. Acabou esse período, esse carro vem para reposição naturalmente, porque, como você disse, o consumidor escolhe onde ele quer reparar o carro dele. Tá? E ele sabe que se ele levar na concessionária, eventualmente um reparo que custe R$5.000 na concessionária, no mercado independente, ele consegue fazer talvez pela metade do preço, eventualmente até menos. Né? Sem contar que ele vai lidar com o mecânico de confiança dele, onde ele vai ter um atendimento simples, do jeito que o brasileiro gosta, e não depende de toda aquela burocracia que tem as concessionárias. Né? Então, contribuindo, né, com o que o Renato está falando, e você, ouvinte, sabe bem disso, se as montadoras continuam a exercer, a ter esse poder de impedir que fábricas independentes, né, que fornecem ao nosso mercado, produzam esses produtos, veja bem, nós vamos ficar dependendo da montadora ao preço dela. Só teria peça original, é isso? Então, entenda, não existiriam as peças que abastecem o nosso mercado, que a grande maioria, né, da nossa frota é mantida no aftermarket. E você sabe disso, né, ouvinte? 80% da manutenção de toda a frota é feita pelo aftermarket. Né? Sem contar a capilaridade, né? País de dimensões territoriais, como é o Brasil, né? É impossível, e tem muita cidade boa que não tem a concessionária daquela determinada marca de produto. E o consumidor, ele tem que ficar à vontade para escolher onde ele quer arrumar o carro.
E é um assunto que liga o outro, né? Você está falando da reserva de direito das indústrias, das montadoras nas peças de aparência, ou seja, no paralama, no capô, no farol, na lanterna, calota, como ele mesmo disse, né? E imagine vocês, se só as montadoras fizessem essas peças, o que isso custaria para o consumidor final, que é o dono do carro? E não dá, essa conta não fecha também, né, Bernardo? Não. São em torno de 4 mil concessionárias no Brasil. E essas 4 mil, sei lá, 80%, 90% está concentrado em 4 marcas. Então, não dá conta, mesmo se todo mundo tivesse que fazer o reparo nas concessionárias, não dá conta. Como você falou, tem gente que mora numa cidade onde a concessionária mais próxima é 300 quilômetros, 500 quilômetros. Não tem condição, até por uma questão lógica. Né? É isso. Mas não para por aí na questão do design. As montadoras, elas também atuam para dificultar o reparo mecânico. Hoje em dia, com a tecnologia embarcada, com tudo é digital, tudo é eletrônico, você não abre mais o motor para ver o que tem nele. Você espeta ali um scanner e ele com esses te aponta onde aparelhos está o defeito no acha carro. o diagnóstico, né? Te dá um diagnóstico. E existe muito obstáculo para oficinas independentes em poder fazer esse diagnóstico e o reparo, porque digitalmente eles não têm acesso às informações que o motor porque as montadoras gera. não liberaram esse acesso. Exatamente. Então, tem casos que o consumidor é obrigado a levar seu carro. Literalmente refém da concessionária. Literalmente refém. Pagando aqueles tickets absurdos que eles cobram. E sim. O importante é o consumidor ter a liberdade. Tudo bem o consumidor que opta por levar o carro numa concessionária. Claro. Mas até para o consumidor que opta a levar o carro numa concessionária, a oficina independente é importante, porque ela regula preço. Sim. Ela também regula o preço da mão de obra, do serviço de uma oficina, de uma concessionária. Né? Então, o setor de oficinas e o Sindirepa lida muito com isso, sente na carne esses problemas com os associados oficinas, de dificuldade de reparação, manutenção dos carros mais modernos. E assim, não há limites, parece, né? Porque agora com a telemetria, né? Hoje os carros podem ser igual os carros da Fórmula 1, que o box lá fala, olha, o seu freio está numa temperatura maior. Estamos com problema no freio porque se monitora todo o carro. A gente sempre escuta telemetria em Fórmula 1, mas isso hoje em dia é uma realidade, que as montadoras têm acesso a tudo que funciona no seu carro. E existe uma discussão, a Europa está muito adiantada nessa discussão, Estados Unidos também, de quem é a propriedade dos dados que um carro gera. Bom, novamente, o consumidor comprou o carro e esse carro é propriedade dele. E ele gera dados de velocidade que ele pega, aonde ele vai, quantos quilômetros rodam por mês, o que vai começar a dar problema. Né? E a discussão esses dados também não poderiam ser ou deveriam ser compartilhados com o mecânico de confiança? Isso geraria uma vantagem competitiva em relação às oficinas independentes, no mercado de aftermarket, muito grande. Então,
Desculpa. Já das decisões... Aguinha. Beber uma aguinha aqui, dá licença. Recentemente, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, houve uma decisão muito favorável para o mercado independente, dizendo que as montadoras não têm direito de monopolizar esses dados, né? Então, a discussão no Brasil do Right to Repair, ela está, embora tenha 18 anos, ela ainda está engatinhando, né? E nós vamos enfrentar problemas que os Estados Unidos e a Europa estão enfrentando já há bastante tempo. Com certeza isso vai acontecer. E aí, falando nisso, você pode, por favor, Éder, colocar aqui da Automec? Nós vamos ter o primeiro congresso da Aliança, nós vamos falar já o que é a Aliança, né? Mas onde existirá um painel que virá, como ele chama? Bill Harvey. Bill Harvey é o cara lá dos Estados Unidos, que é o cara que conseguiu esse ganho, né, a nosso favor, que as montadoras hoje são liberadas naquele estado de Massachusetts, aquela região dele lá, as montadoras, eles ganharam, então as montadoras têm que liberar essas informações. Isso, para você que nos ouve, pode até não ser um problema hoje, para você não está percebendo eventualmente aí na sua loja de autopeças. Mas saiba que esse assunto lá na frente, se não for resolvido, se não tiver gente lutando por isso, nós vamos ficar em desvantagem frente à montadora. No dia 23 de abril, na Automec, é o segundo dia da Automec, existirá um evento lá onde esse painel vai ser citado. E eu acho muito importante que você faça a inscrição, mais para frente nós vamos falar como, coisa simples, para que você participe do evento, tem os horários todos lá, você vai poder escolher de que tipo de evento e de abordagem você pode participar. Então, desde já, fica esse conjunto. Mas eu queria voltar, Renato, na Anfap. A Anfap nasceu, então, em 2007. Depois dessa tua viagem, você voltou. Estava voltando. O assunto é tão longo que a gente acaba, né? Estava voltando de uma feira de Frankfurt e, quando voltamos, não só uma empresa, mas várias indústrias independentes tinham recebido notificação e ação judicial para suspender a comercialização. Sob pena de perda do equipamento, sim. multas altíssimas. Exato. E foi quando a gente juntou os fabricantes numa reunião. Todos estavam enfrentando, em alguma medida, esse problema. Todo mundo tinha a mesma dor. E criamos a Anfap. É importante que se diga que a Anfap é uma associação de fabricantes e comercializadores. E ao Sindipeças, e os nossos associados da Anfap também são associados ao Sindipeças. Mas como o problema se deu em relação a montadoras, o Sindipeças, naquele momento, até é compreensível, ficou dividido. Né? Ficou dividido em como ele se atuaria. E a gente optou por nos unirmos, porque sozinhos é sempre mais difícil. Né? E foi assim que nasceu a Anfap. Aproveitando o gancho, Beiranda, que você citou da aliança, recentemente houve um movimento que fortaleceu muito a defesa do interesse do mercado, mas a gente fala principalmente do consumidor. O consumidor é ele a ponta paga fraca. A conta, né? É a ponta fraca. E é ele que paga toda essa nossa conta. Exato. E o que aconteceu? Surgiu a aliança. O que é a aliança? A aliança é a união de entidades representativas do aftermarket, toda a cadeia ali representada numa única entidade para fortalecer, né, e dar mais condições para a gente fazer ações, nos defender,
cobrar do Estado uma posição que defenda o mercado, né? Assim como estão fazendo outros países do mundo. E a defesa do right to repair no Brasil ficou muito mais forte. Porque de um problema pontual de poucas empresas passou a ser um propósito de uma entidade, que é a ANFAP, e agora é o propósito de todo um setor, cuja bandeira não é só essa é uma das principais bandeiras, mas também nos dá condições de discutir o setor de uma forma mais ampla. Então, inspeção técnica veicular, que é outro tema fascinante, importantíssimo, né? Porque sempre pensando no consumidor, né? É claro que os agentes econômicos buscam se desenvolver, crescer, ter lucro, empregar, mas o consumidor é o que tem que ser enxergado. E a inspeção técnica veicular pode haver um custo para o consumidor, né? Só que a gente tem que pôr na balança o malefício e o benefício. O benefício que uma inspeção técnica veicular traria para o país, benefício social, de redução de número de acidentes, número de mortes, de invalidez ambiental, é uma coisa, é um benefício muito mais relevante do que o custo financeiro que os motoristas teriam para manter o seu carro em condições seguras de rodar. Então, essa é outra bandeira importante do mercado. Que a Aliança defende. Que a Aliança defende e também vamos trabalhar isso para que o Estado brasileiro enxergue dados, estatísticas e a gente avance nessa direção de prover um maior bem-estar Te ajudando social. aí, Renato, o Fiola, né, que é o presidente do Sindirepa, já esteve algumas vezes aqui com a gente, e ele tem os dados, e tem até um capítulo nosso, né, um episódio nosso do nosso podcast, que o Fiola fala sobre isso, e está aí à disposição se quiser buscar, onde ele tem os dados do que aquele período que nós tivemos aqui, a inspeção veicular, ele tem os dados da redução de número de acidentes, bem como a melhora de qualidade do ar. E os resultados são realmente impactantes, porque diminuiu de verdade, né? Sem contar agora, falando um pouco, né, puxando a brasa para a nossa sardinha, que aquele momento em que, aquele pouco período, né, que foi curto, o tempo que durou, não me lembro, acho que foram 3 anos, algo assim, né? Aqueles centros de inspeção, para você passar ali, levar teu carro, o carro tinha que estar realmente em boas condições, porque senão não aprovava, ou pela emissão de gases, né? Ou podia ser pelo estado dos seus pneus, da aparência, que eles não tinham como medir o desgaste da pastilha de freio, digamos, né? Mas aquilo tudo fazia com que o consumidor, o dono do carro, ele procurasse uma oficina antes de levar o carro para passar pela vistoria, porque ele tinha certeza que não ia passar caso o carro não tivesse em boas condições. Aquilo trouxe um incremento para o nosso setor de faturamento mesmo de venda, de cerca de 25% durante aquele período. Então, nós temos que brigar para que isso aconteça, brigar no bom sentido, né? Lutar para que isso volte, porque isso favoreceria todo o nosso ecossistema, desde a indústria até o reparador, e principalmente o dono do carro. Então, a volta da inspeção, ele é um ganha-ganha para todo mundo, principalmente para o consumidor, né, que não vai correr o risco de ser atingido por um carro com os pneus carecas, sem licenciamento pago, com os faróis queimados, numa contramão. Né? Então, os dados que o Fiola apresentou naquela ocasião, realmente a gente fica decepcionado, né, como profissionais que somos,
e contribuintes que somos, em ver um projeto daquele tamanho ser interrompido por questões políticas. Simplesmente entrou um novo partido que não concordava com aquilo ou não fazia parte daquela dele, e simplesmente falou, acabou, não vamos renovar. E a Controlar, que era a empresa que liderou toda essa situação na época, que era um consórcio entre empresas poderosas, porque para gerenciar e para ter um investimento financeiro para montar uma estrutura daquela, precisava ser com esses grandes parceiros aí. Todo mundo perdeu dinheiro ali, nós sabemos disso, o projeto foi descontinuado. E aí, voltando na tua fala, né, Renato? Então, novamente, a aliança, ela também tem como missão ajudar a volta da inspeção. E hoje não é só pelo Sindirepa, que quem mais brigava por isso era o Sindirepa. Né? O Fiola foi um grande, é um grande defensor da volta. Porque ele viveu tudo isso. O Fiola é um profissional que também, assim como você, assim como eu, e o Ronaldo também, nós somos, assim, monoexperiência, né? A nossa vida profissional é autopeça. Você começou com 17 e eu também. Né? Então, a gente só fez isso. O Fiola é a mesma coisa. Então, como o Fiola entende as dores, né? Porque além de ser o presidente do Sindirepa, ele tem as oficinas dele. Então, ele sabe a dor que o reparador tem no dia a dia, dificuldade, todas as dificuldades, né? Desde capacitação e manutenção de mão de obra, enfim, todos os problemas que uma oficina tem. Né? Então, assim, ele luta pela volta da inspeção. E hoje ele não luta sozinho, porque antes ele era só o Sindirepa. Agora ele tem a aliança, que são todas as entidades juntas no mesmo propósito. Aí eu volto naquele evento do dia 23 e te chamo a atenção. Também terá um painel de discussão onde o Bill Harvey, que é esse gringo, que conseguiu toda essa... É um grande conhecedor, ele conseguiu essa vitória lá nos Estados Unidos, né? Ele vem participar desse painel, que é uma notícia boa, porque ele vem com toda uma bagagem de vitória. Vem contar essa experiência. Ele vem contar essa experiência, aproveitar. Como foi. Claro que se você não puder ir, logo na sequência, as mídias do setor, inclusive nós aqui com o nosso podcast, nós abordaremos isso aí de alguma forma para você, né? As próprias mídias do setor vão fazer isso. Mas se você puder ir, é uma recomendação nossa aqui para que o evento seja realmente valorizado. Né? Sem contar que, se você é do setor, você não pode deixar de visitar o Automec, né, Ronaldo? Não, com certeza. E é muito importante, Beran e Renato, a gente frisar, o Renato explicou muito bem o princípio, por que a aliança foi criada, mas eu converso com muita gente, né, no mercado, e quando eu falo em aliança, muita gente, a maioria, nunca ouviu falar. E quem já ouviu falar não sabe, fica meio confuso. Então a aliança no futuro vai substituir os sindicatos ou as associações. Não é nada disso. Uhum. Eu lembro da explicação em 40 segundos, né? Você lembra o que é aliança em 40 segundos? Uhum. Né? Eu vou falar de uma maneira assim bem didática, para ficar muito claro qual que é o princípio da aliança. Todas essas associações e todos os sindicatos defendem os interesses daquela categoria. O Sindirepa defendendo os interesses do reparador, ou seja, treinando mão de obra, ministrando cursos, aquela série de retornos ou de serviço que um Sindirepa presta, e o reparador, ele vê retorno naquilo, ele se sente muito bem amparado pelo Sindipeças. Sindirepa, desculpe. A ANDAP defende os interesses dos distribuidores de uma forma nacional, ou seja, a ética no mercado e todos os desafios que ele tem, e faz um ótimo trabalho nesse sentido também. Sincopeças, a mesma coisa, defendendo os interesses do varejo de autopeças, que a audiência conhece muito bem, os Sincopeças. Aliás, todos deveriam fazer parte, se sindicalizar, porque vale a pena, tem bastante retorno. Então, o Conarem, das retíficas, fazendo um trabalho maravilhoso. A ANFAP, a nossa associação, defendendo os interesses
dos fabricantes e comercializadores de autopeça, principalmente pequenos e médios, né? E que são fabricantes de autopeça do nosso mercado de reposição. É reposição raiz. A gente defende essa indústria de autopeça que fornece autopeça para o mercado de reposição. Só que todas essas associações e sindicatos, elas têm problemas em comum. Problemas em comum. Você citou aqui o direito de reparar. O direito de reparar afeta o Sindirepa, afeta a ANFAP, afeta todos eles. Então, são assuntos que, antes da criação da aliança, cada um desses sindicatos, associações, cuidavam desse assunto, defendiam esse assunto individualmente. Outro, a preventiva. A inspeção técnica veicular. Técnica veicular. É um problema que afeta todo o nosso mercado e, de novo, antes da criação da aliança, todos eles defendiam individualmente. Em 2022, durante a feira da Autop, lá em Fortaleza, a Autop é a principal feira regional de autopeça lá do Nordeste. É a Automec do Nordeste. Ela tem muito prestígio, vem gente do Brasil inteiro e de outros países também. Sentaram todas essas associações e sindicatos, criaram a famosa Carta de Fortaleza, né? Isso foi em final de 2022. 2022. Ou seja, criaram aliança ali. Como é que nós podemos se unir para tratar de assuntos em comum? Então, escolher os assuntos em comum. Isso aqui é dor de todo mundo. Isso aqui também. Escolher os assuntos em comum, aonde, óbvio, que a união das todas as associações e sindicatos para tratar dos assuntos em comum fica muito mais poderoso, fica muito mais forte, dá muito mais prestígio. Uma associação tem um trânsito lá em Brasília, a outra tem um trânsito no governo estadual de uma... Se ajunta tudo isso, claro que vai ficar muito mais forte. Foi aí que foi a famosa Carta de Fortaleza. Liderada, nós não podemos esquecer, né, Ronaldo, pelo grande Ranieri Leitão. Exatamente. Cidadão arretado. E que é um brigador, assim, se a gente briga pelo setor, Esse é um dos maiores. Esse é um dos maiores. E ele tem esse trânsito todo aí no governo, e ele é presidente do Sincopeças Nacional. Olha a importância dos Sincopeças, né? Na composição dessa aliança, porque vai contar com prestígio e com aí a força de um Ranieri. Sim. Entendeu? Então, é simples assim. O se uniu para ser mais forte e dar mais resultado. Não adianta ser mais forte e ninguém fazer nada. Para dar resultado e dar andamento e resolver assuntos que são comuns a todas as associações e os sindicatos. Foi criado em 2022, durante a Autop. Foi assinada a carta. Assinada a famosa Carta de Fortaleza. Este ano vai fazer 3 anos. É jovem a associação, essa aliança, mas ela já está dando vários resultados através dessa união. Sim. Mas eu não percebo esses resultados, eu não vejo isso, eu nem sabia o que era aliança. Esse primeiro congresso que vai acontecer no dia 22, no dia 23 é o de abril, segundo agora, dia o segundo dia da feira. É um programa do dia inteiro, né? Não, mas você pode... das 8h30 da manhã... Até... A Automec. Todo mundo, o mercado é a maior feira da América Latina, e isso todo mundo sabe. Vem gente do Brasil inteiro, de outros países. Todo mundo espera pela Automec. Isso é uma grande oportunidade. A Automec vai de 22 de abril, que é uma terça-feira, até 26, que é sábado. A Automec vai dar 1 da tarde às 9 da noite. O primeiro congresso da Aliança vai ser na
quarta-feira, dia 23, o segundo dia de feira, das 8h30 da manhã até o meio-dia, meio-dia e meio, meio-dia e 40. Ou seja, vai tomar a parte da manhã, não vai atrapalhar. O cara sai de lá do Congresso E vai já pra vai feira. direto para a feira. Está lá no mesmo lugar. É um auditório enorme, está super bem organizado, vai ter um público muito grande. Então, assim, muita gente, Beira, a gente conversa muito sobre isso, né, Renato? Muita gente do setor está falando, vai ser, eu ouso a concordar com isso. O nosso mercado de reposição é antes deste Congresso e vai ser outro depois do Congresso. Concordo com você. Olha a importância e a relevância disso. Por quê? O que vai ter nesse Congresso? Tá lá, senta no site para se inscrever, Põe, por favor, de novo inclusive. o site, Adri, por favor. Tem toda a programação do Congresso. E todos esses assuntos em comum, que foi a origem da aliança, vão ser discutidos e apresentados lá. Ou seja, inspeção técnica veicular, o direito de reparar, Inclusive os horários, Ronaldo, para ficar mais fácil. Exatamente. Então, agenda, de todos os painéis, exatamente. Olha, vai no site do Congresso, você vai ver toda a programação, quem vai falar, por quanto tempo, e principalmente quais são os assuntos. Olha os temas Reforma todos aqui, tributária, tá aí. Todos esses assuntos são assuntos em comum. Aí e você, para fazer a inscrição, você faz pelo próprio site, né, Ronaldo? Pelo Como é que próprio faz site, aí? ele vai ter um link que vai para o Simpla, né? O Simpla é uma Plataforma. uma plataforma de inscrição, Tá. de ingressos, tudo. É gratuito. Isso é importante Isso é dizer. muito importante. Grátis, é gratuito. E olha, corre, porque tem bastante lugar, mas tem a disputa da grande, né? A última informação que a gente tem... Por que está aqui comprar ingressos? Então, isso que confunde muito. Porque é o padrão do Simpla. Entendi. É o padrão do Simpla. Tá. Você entra lá e comprar ingresso, Sim, sim. já vem lá bem grande, olha, Grátis, gratuito. tá. Esse é um padrão dos caras. Então, é grátis. Todo mundo que for lá vai entender a importância da aliança, vai entender definitivamente. E vai, mais do que isso, vai começar a querer contribuir, porque os assuntos são correlatos e é dor do nosso setor. São as dores do nosso setor. Maravilha. Extremamente importante. Eu sou entusiasta também, do mesmo jeito que o Ronaldo, eu acho que o mercado vai ter uma transformação depois desse evento. Acho muito importante que você participe, né? E essa união, porque veja, você que está aí na tua loja, na tua empresa, você acaba não tendo ideia do que essas associações, esses sindicatos fazem. Normalmente, né, e eu também sou assim, quando se fala em associação, em sindicato, você já fala, lá vem taxa, lá vem encheção de saco, puta, não quero, né? Só que, porra, é completamente diferente. Você que é varejo, eu acho que você tem a obrigação de ser associado ao Cinco Peças, porque você vai receber não só as informações do que acontece no dia a dia, bem como você vai poder contar com a representatividade do que o Cinco Peças representa nacionalmente e o que ele briga pela boa continuidade da sua atividade como varejista. Né? Assim como eu aqui, GB, a gente está próximo ao ANDAP, a gente é associado ao ANDAP, né? Eu não consigo ir em todos os eventos. Assim como não estou sugerindo que você vá em todos os eventos do Cinco Peças, mas só o fato de você estar próximo, de você contribuir e receber as comunicações, né, do que está acontecendo, do que está por vir, já vai mudar muito a tua percepção a respeito do que é sindicato. Então, você vê, vocês estão conhecendo o Renato aqui agora, é uma associação nova, eu tenho certeza porque 2017 para cá não é tão antiga quanto as demais, quero dizer isso, né? Mas você vê, né, por iniciativa de um empresário do setor, sentindo uma dor comum, ele foi e inaugurou essa FAP, que de certa forma, ela contribui para o nosso setor como um todo.
Não é? Então, eu admiro muito as pessoas que têm essa pré-disponibilidade, eu repito, sou redundante nisso, porque são pessoas que estão brigando pelo nosso interesse. Eu, de certa forma, a GB vai ser beneficiada por isso. Eu me lembro na época, nós vendíamos calota na época que essas ações começaram a acontecer, e, porra, as fábricas, inclusive, eram fábricas, uma delas não existe mais, a Norfol, lembra da extinta Norfol? Eu acho que uma das razões por ela ter desaparecido, acho que até que foi isso aí. Pô, fecharam, você lembra do que aconteceu lá? Foi um negócio absurdo. Recolheram os moldes todos, porque ele copiava o design da calota original, né? Então a calota vinha no Gol, vinha aquela calota, ele copiava, né? E aí o que pegava no caso das calotas é que tinha a logomarca. No meio da calota tinha lá Volkswagen. Então foi muito mais grave para eles a punição, porque fecharam a empresa. Eu me lembro disso, pararam, eles ficaram sem produzir algum tempo e depois retornaram de outras formas e tal. Então, hoje, os produtores de calota, de reposição, eles não colocam mais a logomarca na peça. Você que vende calota aí na sua loja sabe disso, né? Então, você vê, a ANFAP, ela nasceu para ela lutar pelo bom andamento do nosso setor, do aftermarket, né? Porque a montadora, ela sabe muito bem se defender, né? Tem um poder econômico, tem um poder político, não é? E nós não. Nós ficamos aqui, sabe o patinho feio? Só que eu repito o número. Nós, aftermarket, nós mantemos juntos, né? Claro, ele como fabricante, eu como distribuidor, ele como varejo e o mecânico, nós representamos 80% desse business, desse negócio. 80% da manutenção de toda a frota existente no Brasil, somos nós que fazemos. Tá? Então, entenda o que a gente é importante. E se nós estivermos juntos, nós vamos conseguir força política. Se você nos ouve, aí você viu que na semana passada nós tivemos aqui um deputado, Tomé Abduch, que me pareceu, assim, além de ser um cara muito simpático, um cidadão, porque ele, além de ser político, ele foi empresário, ele sabe as dores que nós temos, né? Então, ele vai nos representar, ele vai nos ajudar, ele vai fazer com que as nossas necessidades sejam atendidas, né? Atendidas e aprovadas, não basta ser entendi, legal, vai parar. Então a gente tem que ter uma representatividade política, né, Renato, de forma que a gente tenha condições também de fazer andar as nossas necessidades. Porque as montadoras, não precisa falar o lobby político que eles têm, eles conseguem aprovar tudo. Tanto é verdade que, falando em impostos, né, o nosso MVA, que é o cálculo para determinar o valor da substituição tributária de cada estado, na reposição, ou seja, para nós, para montador é outro. Menor. É menor. É bem menor. Por quê, gente? Nós estamos falando de peça, nós estamos falando mesma cadeia. Mesma né? cadeia. Da onde veio mercado. Através de lobby, através de pressão. Força política, força que a política, montadora exatamente. tem e nós não. Né? Então, assim, não é que nós não temos. É claro que nós temos aí alguns políticos aí que em determinado momento tentaram fazer aprovar alguma coisa, né? Assim, não cabe a nós aqui falarmos sobre partido político, nada disso. Assim, simplesmente dizer para você, né? Mostrar para você a necessidade que nós temos que ter tanto essas associações como também, de alguma forma, alguém que nos represente politicamente. Então, o deputado que teve aqui a semana passada, né? Nós temos um episódio aí que está super bacana, tal, que já foi... O YouTube já deu uma tesourada na gente, porque como trata de assunto político... É mesmo? O YouTube cortou, então é um episódio que não vai ter aquela divulgação forte pelo YouTube. Não vai aparecer lá. Entendi. Quando você procurar o assunto, ele não vai aparecer. Mas, organicamente, quer dizer, com os nossos cortes, que estão circulando, inclusive, essa semana, né, no podcast, a gente vai conseguir disseminar esse episódio, que ele é muito importante e eu recomendo que você assista. Porque a gente não falou só de assunto político, inclusive eu estava aqui acompanhado pelo grande Marcelo Gabriel e o Serginho Alvarenga, que todos vocês conhecem, que, na minha opinião, ou melhor, na nossa opinião, que eu tenho certeza, são os caras que mais conhecem. Sim. E mais têm poder de argumentação
para representar o nosso aftermarket. E ambos fazem parte da aliança. Exatamente. Então, e o mais legal é o seguinte, como profissionais executivos contratados, né? Olha como a gente vai conseguindo modernizar, dinamizar as ações. O Aliança está andando numa velocidade, a gente tem gente brigando lá. Exatamente. Né? O Serginho é um cara, digamos, genioso, né? É um cara duro de lidar. Ele é baixinho, mas o bicho é... O Marcelão é mais fácil, é grandão, mas é mais fácil. O Serginho é um cara muito temperamental, né? Porque já levou bastante fumo porrada, então ele está bem, bem calejado. Agora, sabe o que eu gosto nele? Ele faz as coisas andar, cara. Exatamente. Ele tira, não tem essa aí. de enrolar. Então, a Exatamente. aliança, tenho certeza do que nós estamos falando aqui, nós estamos sendo até redundantes, né, Ronaldo? Mas é importante. Tenha certeza, cara, vai andar e vai ser pro bem de toda a nossa cadeia, né? Me fala uma coisa, Renatão, tem alguma pergunta que eu não tenha te feito que você acha importante responder, alguma que pode adicionar, né, que possa adicionar aí nesse nosso bate-papo algum conhecimento? Acho que só complementar o que já foi dito aqui, Beirã. A gente falou dos benefícios para o consumidor e você também citou o benefício para o setor, né? Do 25% de aumento de faturamento nas oficinas. É também aumento de faturamento para a loja. Também aumento de faturamento para o distribuidor, aumento de faturamento. Mais emprego gerado, mais imposto pago. Mais emprego, mais imposto e para uma segurança maior do consumidor. Quer uma matemática que fecha melhor do que isso? Isso seria muito bom para o país se isso acontecesse. Um outro complemento seria a questão da conscientização associativista, né? Veja quantos assuntos a gente está falando e mesmo que esse podcast durasse 5 horas, não teríamos conta de terminar tudo que cada associação isoladamente busca fazer para o seu setor. Sim. E eu, como empresário, sei que o dia a dia, a correria do dia a dia, muitas vezes não dá nem tempo para a gente prestar atenção no que está sendo feito, prestar atenção nas ameaças que nos rodeiam. Então, veja, Right to Repair, por exemplo. Muita gente não conhecia esse tema. Quem está nos ouvindo agora já se informou o suficiente para confiar que pessoas e entidades se organizando, pessoas competentes. Serginho, você citou, diretor executivo da Aliança, Marcelo Gabriel, Relações Internacionais da Aliança, próprio Ronaldo na Anfap, são pessoas que estão doando o seu tempo, o seu conhecimento para defender o negócio pequeno, a oficina pequena, uma loja pequena, que não tem tempo nem condições a respeito do que acontece. Mas deveria. Não deveria apenas... E aí eu vou fazer um chamado para os empresários também que nos escutam, que procurem as suas associações representativas, uma oficina, se não estiver no Sindirepa, um comércio que não estiver no Sincopés, um distribuidor que não estiver na Anfap, e assim sucessivamente, um fabricante que não esteja um distribuidor na Andap, um fabricante principalmente independente que não esteja na Anfap, procure essas associações, não só colabore financeiramente com elas, mas cobrem delas, que pautem assuntos que vai beneficiar a sua empresa. Afinal, essas associações existem para isso. Para isso. Né? Quantos associados tem hoje na Anfap? Cerca de 50. Você vê? Não, é muito pouco. Tamanho do mercado. É muito pouco. O número de fabricantes, principalmente pequeno e médio, que fabrica peças para o mercado de reposição, é muito gigante.
Isso E aí vocês não é nada. procuram essas fábricas para conseguir que eles façam parte? Olha, eu tenho certeza que o Ronaldo, como diretor de comunicação, vai trazer, já está trazendo, Ah, até antes da posse, na verdade, que eu acho que a posse vai ser em breve, né? Mas antes disso, a vontade dele de ajudar, de de ajudar é colaborar. tão grande que ele já, antes de ser apossado, já está E, Ronaldo, colaborando muito. conta com a gente, viu? Eu tenho Você também, certeza Renato, que a gente conta vai com a gente. Eu ter uma sou um grande representatividade. entusiasta dessa causa, né? Inclusive, no nosso podcast, nós já temos aí um background aí com vários industriais, né? E com os quais nós temos um excelente relacionamento. E eu mesmo me predisponho a pedir para que eles a sugerir, né? Que eles se associem. Porra, porque a verdade é a seguinte: se não existir o interesse da comunidade, como você falou e falou muito bem, né? A loja pequena, a indústria pequena, o dia a dia desse profissional, normalmente ele não tem um time que ele possa delegar todas as ações. Exato. Né? Então, esse lojista, ele acorda de manhã, no caso de uma loja, né? Puta, ele tem conta para pagar, peça que está faltando, peça para trocar, tem questão tributária, tem a ST que ele comprou de outro estado, ele tem N coisas para fazer. O mecânico chato que vai trocar uma peça, o consumidor, ele tem tanto problema no dia a dia dele que é difícil ele pegar e falar, pô, deixa eu pegar aqui vamos dizer, uma comunicação, vamos dizer, da Editora Novo Meio, que tem lá aquele jornal super tradicional, né? A gente vê distribuidor, sim, recebendo as informações e se informando um pouco mais, né? Lojas grandes também, mas o pequeno e médio, ele não tem tempo, e você falou muito bem. E a maioria? Seja ele mecânico, e a grande maioria, seja ele mecânico, autopeças e até indústria. Você vê, essas indústrias, tem algumas indústrias menores que vêm aqui, porra, o profissional, né, os nossos colegas aí, os caras trabalham pra cacete, né, Ronaldo? Eu vejo quando eles vêm aqui e contam suas histórias, pô, o cara chega cedo, sai tarde, tem muito pouco tempo pro seu próprio lazer, tem muitos que trabalham, inclusive, sábado, porra, e tal, principalmente varejo e reparação, várias lojas, eu diria que a grande maioria trabalha sábado e algumas até domingo de manhã. Exato. Né? Então, assim, a gente entende a dor desse profissional, colega nosso, né? Quer dizer, estamos todos no mesmo barco, a gente faz parte de uma grande comunidade, um ecossistema, né? Que nós dependemos desse reparador. Né? Nós dependemos do dono da autopeças, você como indústria ou como distribuidor. Então, assim, é muito importante isso, e o Renato levantou bem, cara. Você não tem tempo aí na tua loja para ver isso. Tá? Mas saiba, tem gente brigando e lutando por soluções conjuntas que lá na frente irão te beneficiar. Né? Eu queria citar um exemplo aqui que está acontecendo agora. Inclusive, eu vou fazer uma rapidinha uma informação rápida que eu quero passar para o mercado. E a gente aprendeu a fazer isso através de gravação, de vídeo, e tem dado um grande resultado. E eu espero, de verdade, que isso esteja ajudando você aí na tua loja ou até na tua oficina. Embora a GIB não atenda a oficina, você faz parte do ecossistema. Novamente, eu repito aqui, né? Porra, edição passada da Editora Novo Meio, só vou fazer essa chamada aqui, né? A GM... né? General Motors é uma empresa pequena, você sabe disso, né? Uma montadora que está entrando no nosso mercado, no aftermarket, e nós todos estamos de portas abertas para que eles entrem. Gente, cara, a marca deles, a Sedelco, que é uma marca instituída, etc., né? Outrora, só equipava só tinha produtos de veículos General Motors, isso aí. certo? Até algum tempo atrás. Hoje a Sedelco embala, porque a Sedelco não produz nada. Ela embala, então ela compra da nossa indústria nacional muitas vezes, outras vezes importa de algum lugar e coloca a sua marca, que aliás é uma marca muito simpática, tradicional. Eu não estou aqui para questionar o que a montadora faz. Tá? Ela está defendendo o interesse dela. Mas ela está entrando no nosso mercado quando ela monta as oficinas a Sedelco. Eram 10 outro dia, nós fizemos um episódio, eram 10 oficinas, agora já são 24. E o projeto é para ir para 200 num espaço de tempo muito curto. Então, entenda, os caras estão de olho
né? A montadora está de olho na nossa atividade, no aftermarket, né? E você que está aí todo lotado de trabalho não está tendo tempo de ver isso. Tá? O que eu acho? Eu acho o seguinte, a Cedelco, você quer vender teu produto? Vá vender nas suas oficinas a Cedelco. Você não quer ter oficina? Você não quer furar a cadeia? Você não quer atravessar a cadeia inteira? Vai lá vender na tua oficina. Aqui na minha loja, se eu fosse um varejo, eu não quero essa marca. Pô, é simplesmente uma defesa. Você pode se defender. E veja, você não é nada contra o que eles estão fazendo. Eles são montadora. Eu acho que o negócio deles é vender carro zero e dar garantia naquilo que eles venderam. Né? O aftermarket, eles não têm de novo. Nós vamos entrar no mesmo assunto, capilaridade para atender. Exato. Então, os caras vêm na reposição e você na tua loja comprando. Ai, que legal, peça Cedelco baratinha, eu vou comprar. Para com isso. Para com isso, informa, vê o que está acontecendo. A mesma coisa a gente fala em relação a Stellantis. Né? Stellantis pequenininha, né? Você sabe disso, né? Fiat, Renault, Peugeot, Citroën, Jeep, pouco, né? Pequenininha a empresa. Porra, os caras foram lá comprar a DPK e a rede de centros automotivos de Pascoal, certo? Agora eles lançam uma marca, a tal da B Pro Alto, né? Que é um direito deles, de novo, eu repito. Eles estão defendendo o interesse deles. E, eventualmente, você, na tua loja, vai comprar da DPK, que faz parte do grupo Stellantis, ou seja, ele escolheu um outro caminho, gente. Eu penso claramente nisso. Agora, você, na tua loja, vai comprar essa marca B Pro Alto? Porra, se ele quis fazer tudo isso, ele que se vire para vender nas lojas dele da De Pascoal, porra, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso que acontece e a gente tem que olhar para o nosso negócio, defender a nossa atividade. Então, aqui, não estou aqui julgando de novo, hein? Quero deixar isso claro para não meter, depois começo a tomar crítica direto, né? Mas a gente tem que ser um pouco mais contundente, até para sensibilizar aí o lojista que nos ouve acerca do que está acontecendo. A GM está vendendo direto no Shopee, a Cedelco, direto no Shopee. Tá? Eu vou fazer uma rapidinha a respeito disso. Está na última edição da Novo Meio. E sabe o que nós estamos fazendo? Nós, como comunidade, nós estamos divulgando o que eles estão fazendo e falando, ai, que legal, a GM agora, olha que bacana, o diretorzão lá, bonito, lá, o cara lá de gravatão. Nunca vi o cara na minha vida, nem você, lojista. Aí o cara todo bonitão falando, agora nós vendemos diretamente, nós somos omnichannel, nós vendemos peça diretamente para o consumidor. Porra, o cara atravessou a cadeia inteira, caraca. Será que eu tô louco? O cara atravessou a cadeia inteira. Então, ele vai querer vender para o varejo, e o varejo compra e ele vende para o cliente do varejo. Pro varejo ele atravessa todo mundo. Ele atravessa o distribuidor em primeiro lugar, ele atravessa o varejo e agora ele atravessa até a oficina. Você quer ver um mecânico puto, Renato? É o consumidor chegar com um monte de peça que ele comprou pelo Mercado Livre, pela Shopee, pela internet, sei lá por onde, ou por sites que tem milhares por aí. Ele chega lá na oficina e fala, ô mecânico Renato, por favor, você pode trocar essas peças aqui, ó? Disco de freio, pastilha de freio, flexível de freio, o fluido de freio. Você vai falar, cara, você como dono da oficina, né? Cara, você comprou produto aqui que eu eventualmente não indico. Essa marca de pastilha de freio, porra, eu não gosto. Né? Eu não compraria como aplicador, como reparador. Né? Outra coisa, você comprou essa aqui, essa peça está errada. Serve. Essa não serve, porque o teu carro é da segunda série daquele determinado ano que mudou a peça. Então, isso aqui você leva de volta. Aí, o que o cara faz? Vai lá e devolve aquela peça no mercado. Ele tem que esperar chegar a peça certa para o carro. E o carro parado, ele põe a culpa no mecânico. O mecânico com o box parado, com o espaço parado, o carro lá dentro, puto da vida, que ele vai poder cobrar, vai ter que cobrar só a mão de obra para colocar produtos os quais o mecânico eventualmente não confia. Né? Às vezes o carro vai voltar lá para o mecânico por culpa da peça e não do serviço. Exatamente. Sem contar, né, que na internet, o Serginho fala muito a respeito disso, você pode comprar peça de origem duvidosa, cara. Sem procedência, sem certificação, produto de roubo, de desvio, entre outras coisas. Falsificação, demais falsificação. Sim. Até nos dias de hoje, você fala, como é que pode, com tanto controle, né, com tanta tecnologia, tem e não é pouco.
Então, pô, você corre quando você compra de alguém, né, que está obscuro lá na internet, escondido atrás de uma tela, você não sabe quem é essa empresa. Você como consumidor, eu quero dizer, tá? Então, assim, e entendo a tua vontade de comprar mais barato, porque, pô, é difícil, né? Ninguém arruma um carro porque quer. O consumidor tá puto, o carro dele quebrou. Ele quer simplesmente buscar uma opção mais barata. Então, hoje, eu falo com vários varejistas aqui, ô, Renato, o legal desse programa é que ele me coloca em contato com muita gente, né? Com gente interessante, assim, como vocês, e com bastante varejo também. Então, a gente traz, às vezes, um varejo pequeno aqui e a gente sente a dor do varejo. Quer dizer, ele chega lá, é assim, né? O cara abre a loja dele no sábado de manhã, né? Abre a lojinha dele lá para trabalhar. É até um menino muito legal, esse, o Lucas, da Start Autopeças, né? Start Autopeças. Ele abre a loja dele lá, ele chega lá, um cliente, ele fala assim, eu preciso de um par de disco de freio e um jogo de pastilha de freio do Maré. Vamos logo falar de encrenca, né? Aí ele todo feliz, ele fala, olha, custa X reais o par de disco de freio e Y reais as pastilhas de freio, né? Aí o cara pega assim, faz na frente dele, assim, faz assim e fala, pô, não, olha o preço que está aqui no Mercado Livre. Mercado Livre. Olha aqui. Ele olha e fala, cara, eu não sei nem que marca é essa peça. Não, que tem aqui, tem marca, eu não sei a procedência disso aí. Eu, lojista, eu comprei de um distribuidor autorizado, com a devida nota fiscal, paguei o tributo nessa nota fiscal, estoquei a peça na minha loja, tudo isso tem um custo, né? Dou garantia. Dou garantia na peça, caso essa peça dê um problema, você vai voltar aqui, eu vou te trocar essa peça, né? Agora, você não pode me comparar com um cara que está atrás de uma tela, você não sabe nem quem é, você nunca ouviu falar. Tem milhares de vendedores na internet, aliás, Autopeças é um dos principais, acho que é o segundo principal mercado dessas marketplaces. Sim. Tanto da Shopee quanto da Mercado Livre. Quer dizer, é um mercado pujante. A gente representa, pessoal, muita coisa. É mais do que você pensa. E aí, sabe, no teu canto aí. É mais do que você pensa. Agora, você precisa buscar orientação, né? Buscar capacitação. Acho que dá assunto para um outro podcast, quando a gente fala em capacitação, né? Mas são temas que todas essas associações, entidades, conjuntamente estão discutindo por você, estão lutando para melhorar condições de trabalho para todos nós, né? Falei para cacete, né? Mas eu sou sempre assim. Quanto tempo nós temos? Hoje nós não estamos... Hoje mandar recado para o nosso diretor, né? Pela primeira vez, desde que a gente começou o podcast, já são mais de 80 episódios, o Jorge não está com a gente hoje. Ele teve um problema lá na casa dele com o cachorrão dele, o Bruce, e também teve um problema com o filho lá, então ele está fazendo... A mulher tem que trabalhar para ganhar dinheiro, e ele está fazendo... Ele virou a dona de casa, né? Está lá cuidando de casa. E ele, pela primeira vez, então, ele não está aqui. Um abraço para ele, tenho certeza que ele vai ouvir esse episódio e vai encher o nosso saco, vai falar que eu falei demais, vai ficar fazendo tesourinha que vai me cortar. Não vai nem fudendo. Não vai nem fudendo. Eu tô dando um jeito de falar o que ele não quer que eu fale de uma maneira desordenada, que para ele editar isso aí vai ser foda. E ele que não me provoca, que eu pioro ainda as coisas do lado dele. Então, um abraço, Jorge. Espero que tudo aí esteja bem. E a gente está aqui com o Éder e com o Matheus, que estão dando assistência para a gente e vão dizer o nosso tempo. Isso aí, nós estamos com 1h18, né, de gravação. Tá. Acho que o tempo... Suficiente, né? Suficiente para o nosso episódio. E uma informação que eu acho legal, que até o Ronaldo citou, quando clicar no site lá da Aliança, que for fazer a inscrição, ele leva para o portal de venda de ingressos, que é Simpla. O Simpla. O procedimento é como se fosse comprar um ingresso mesmo, porque o site é de venda de ingressos para eventos, para show. Porém, na hora de cadastrar, aparece o custo zero aí, como está na tela agora. Exatamente. Então, uma compra sem custo. Legal. Né? Isso é muito importante para todos que quiserem fazer a inscrição. Não tem custo exatamente no evento, no congresso da Aliança. Então, é importante a gente ressaltar isso. Apenas alguns dados ali ele vai pedir para um direcionamento e custo zero, já recebe a confirmação da inscrição no e-mail imediatamente. E corre vaga limitada. E o importante, eu ia falar nisso, né, é que para que a Aliança tenha assim a organização do evento, né,
da Aliança tenha uma previsão de quantas pessoas vão. Eu sei que ainda tem vaga, mas eu já recebi no meu direct do Instagram o pessoal me perguntando justamente isso. Falar, mas você disse no episódio que era pago, então que era grátis e está dizendo que é pago. Então, não é pago, digo de novo, faça a sua inscrição para o pessoal poder mencionar, né, e medir quantas pessoas vão. Né? E assim, a nossa recomendação é que você participe desses 2 temas que seriam os mais importantes, né? Que é a inspeção veicular e o right to repair. Além deles, temos também a reforma tributária, o que as empresas serão impactadas com a regulamentação da reforma tributária. Temos também um painel palestra sobre a visão do tipo de motor que é a tendência de ser usada no Brasil, né? Qual que é a solução para a descarbonização ideal para o Brasil e o reparador e toda a cadeia precisa estar antenada nisso. Temos inteligência artificial. O fechamento do evento. Muito. O Guga Stocco é uma cabeça. É uma sumidade no assunto, né? Eu tive curiosidade de buscar um pouco a respeito dele. O cara é uma sumidade. E, gente, inteligência artificial. Fala você como empresário, Renato, você está usando nas suas empresas, não? Sim, estamos. A gente reuniu aí um grupo de liderança para, inclusive, fazer curso disso. Toda quinta-feira, se eu não me engano, né, já fizemos. Você está participando também? Para fazer um cursinho ali. Até você, tá? Sim, cara, eu uso de no novo, meu dia a dia. Admiro, cara. O cara, e ele já está de cabeça, embora seja mais novo que a gente, está de cabeça branca, mas eu vejo que o teu nível de dedicação para os seus negócios e para a Aliança deve tomar, assim, 12 horas do teu dia, né? Puxa vida. Você é um cara que trabalha muito, né? É puxado, mas também... a gente tem que também reconhecer nossos limites e saber que a gente não dá conta de tudo e trazer gente boa para ajudar a gente. Claro, né? Claro. Você vê, agora eu e o Reinaldo, e o Ronaldo, que somos baby boomers já, né? A gente tem digamos, uma dificuldade, um pouco de entendimento, né? Dessas novas tendências tecnológicas e etc. Eu uso alguma coisa de IA, né? Mas tenho certeza que não uso 10% do que eu poderia usar, que é um negócio assim sem fim, né? E acho que o Ronaldo também. Então, assim, como no nosso mercado tem muito baby boomer ainda, né? Graças a Deus que a gente está durando, né, Renato? Sim. Podíamos não estar aqui. Mas tem muito baby boomer ainda. Existe essa, vamos dizer, essa não atualização a respeito do tema. Porra, tem cara que você vai falar de necessidade de venda na internet, até antes da pandemia, o cara não vendia na internet. Loja... Com estoque parado, nós sabemos, né, que toda loja tem aquela cauda longa, que são aqueles produtos de curva D para frente, que muitas vezes fica um ano sem vender aquele produto, ou não vende nunca. E que se você coloca aquilo na internet, você vende na hora. Você vende no Brasil inteiro, não só no seu bairro, né? Você vai achar um cara que precisa daquela peça, vou num caso extremo, de uma Rural Willys. Você tem um par de tambor de freio de uma Rural Willys, né? Jogado aí, porque a tua loja antiga, da época do teu avô, e depois teu pai assumiu, e aquilo parou de vender. Você está aqui em São Paulo, principalmente, você tem peça que está lá parada, F75 e tal. Ainda existem esses carros andando pelo Brasil afora, no interior. Tem aquele velhinho que gosta da F75 com a carroceria de madeira, hein, Ronaldo? Né? Ou uma Ruralzona. Mesmo que seja carro de colecionador, né? Porra, e o cara vai te agradecer, vai te dever a vida por causa de um par de tambor de freio da F75 dele, né? A pessoa nem sabe o que é F75, nós sabemos. Mas a verdade é que, assim... E você falou uma coisa muito importante da nossa geração. A inteligência artificial, você dando esse exemplo dessa cauda longa, tal, dos itens sem giro, né? A inteligência artificial pode te ajudar e vai te ajudar a você colocar, a vender essas peças. Vai! Mas como? O que tem que ver uma coisa com a outra?
assim, inteligência artificial para grande parte, nem só da nossa geração, viu? Para grande parte de todo mundo aí do mercado, da população, é uma coisa assim, meio um conceito meio abstrato, né? Para mim também era. Quando você começa a se informar, super o que interativo, você né? fica maravilhado. Você fica maravilhado. Falando, não é possível. Daqui a pouco, a gente vai ter a mesma reação que a gente teve com o telefone celular. Você lembra disso? Era aqueles tijolão e tal. Pouca gente tinha. Era muito caro, né? Lá o impulso era caríssimo. Hoje, você fala assim, como é que eu sobreviveria? Como é que eu sobrevivia sem esse negócio? Sem esse negócio. A inteligência artificial vai chegar nesse ponto. Com certeza. E talvez seja muito mais rápido do que o exemplo que você deu. Exatamente. Pô, eu vejo uma coisa, eu vou dar um toque aqui, até super elementar o que eu vou falar, né? Mas eu quero, exemplo, eu vou entrevistar aqui pro podcast. A gente faz quase tudo de improviso aqui, mas eventualmente eu vou entrevistar o Tomé Abduch, né, que é um político tal e coisa. Cara, eu fui lá e falei assim, perguntas para um podcast com entrevistado político tal, assim, assado. Pá, aperta o botão. Aí sai o negócio lá, eu olhei e falei, puta merda. Claro que a primeira saída sai perguntas óbvias, que qualquer cara que pense um pouquinho faria. Só que eu coloquei assim... Melhore. Mais perguntas mais complexas. Pô, cara, eu falei, como é que esse negócio pensa assim, meu? E você... Eu comecei a me apequenar frente à velocidade da informação que vinha. Eu peguei e comecei a anotar. Eu falei, pô, mas isso aí, se eu for falar no meu podcast, o meu público não vai gostar. É muito... Ficou tão teórico o negócio, tão complexo, que eu fiquei assustado. Eu falei, pô, deixa eu simplificar isso aqui, fica do meu jeitão, porque o meu ouvinte não vai gostar, mas é louco o negócio, né? Não, porque a facilita a tua vida. Inteligência artificial, você perguntou sobre o que eu devo perguntar, você deu a característica do entrevistado. Você tem que saber perguntar para ver boa coisa, né? Quanto mais informações você imputa, mais qualidade de resposta você tem. Assimila, aprende, por isso inteligência artificial. Ele aprende sobre o assunto, vai buscar em todo mundo a memória disponível e vai te dar a resposta. Aí você começa a fazer mais perguntas, entrar em mais detalhe, ele vai aprendendo mais ainda, e em pouco tempo vira uma entrevista brilhante com todos os assuntos que ele já aprendeu aquilo, ele já acumulou esse conhecimento. Se outro lado do mundo, alguém for fazer uma entrevista, ele vai pegar isso que ele aprendeu aqui, vai pegar o que ele aprendeu... É louco o negócio. Não, o troço é espetacular. Eu tenho uma dor da nossa audiência, quando eu falo bastante, como eu falei para vocês, com o varejo, né? O cara fala assim, pergunta para mim, né? Ele fala assim, qual é a hora que eu devo sair do modelo de tributação, né? Do modelo tributário do simples para um lucro real ou um presumido, por exemplo. Puta, cara, se eu conheço, claro, né? Pelo menos, não sou um catedrático, mas eu conheço bem como funciona, né? E aí, eu peguei um dia, tava com um cliente na minha sala. Ele passou, veio retirar uma peça, pediu se eu podia tomar um café com ele, eu mandei ele subir, e aí ele me faz essa pergunta, Renato. Eu peguei e falei assim, sabe como é que você faz? Faz assim, eu fui lá, ChatGPT. Qual é a hora de mudar a minha empresa, tal, não sei o quê. Eu falei, agora você vai melhorando a pergunta. Tem uma empresa que estou desse no ramo, papapá, há tantos piriri, anos, papapá. tal. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Aí você vai, pumba, aí a resposta vai vindo. Aí o rapaz... E o cara era novo, ele tinha que saber mais que eu, mas é um desses aí que você falou, cara. O cara trabalha, Renato, eu acho que ele deve trabalhar umas 14 horas por dia, inclusive sábado, e se bobear, ele abre domingo. O cara é jovem, mas ele tá naquela pegada de construir o negócio dele. Então, ainda ele não formou um time, etc. Ele não tem tempo para se atualizar de nada. Eu falei, porra, você não... Cara, um cara bem mais novo, ó. Tipo, eu quero errar a idade dele, ele vai ficar puto comigo. Mas eu acho que tem uns 40, né? Pô, imagina. O cara tinha que estar voando na nossa frente, né? Agora eu falei, tá aqui, você não precisa nem perguntar, tá aqui, ó. O que você tem que fazer? E aqui você pode confiar que a informação é top, né? E aí esse é um dos casos que ele falou, pô, eu não sei se eu monto mais uma empresa para ficar no simples,
Ele vai ficar com 2. Putz, falei, você vai administrar 2 CNPJ, vai te custar mais caro no final. Se você tiver um bom contador para fazer uma contabilidade no lucro real, pô, com certeza é melhor. Melhor até que o presumido. Mas você vai ter que ter um bom contador para isso e um time interno. Se você não tiver, cara, puta, aí eu fui lá no... Falei, tá aqui, ó, o que você tem que fazer? Muito bom. Beleza? Então, queria que você deixasse aí, Renatão, por favor, as suas... Sei lá, sua declaração final aí para a turma. Se você tiver alguma coisa para falar, fica no teu tempo aí também, que a gente estourou um pouquinho, mas está tranquilo. Fala aí. Não, legal. Só tenho a agradecer, Beiran, mais uma vez, parabenizar esse canal tão singular e tão necessário para o mercado. Obrigado, cara. Só agradecer. Obrigado, cara. Ronaldinho? Você falou das montadoras, cada um é livre para fazer aquilo que tiver lá na sua estrutura, no seu planejamento. Uma coisa muito importante a gente colocar, principalmente por o direito de reparar, o right to repair. Não é ninguém, a reposição contra a montadora, não é nada disso. Nada disso. A briga do direito a reparar, a briga do direito a consertar, é para dar liberdade de escolha para o dono do carro, ou dono do celular, ou dono da geladeira, da televisão. É isso. A briga é essa. Não é nada contra o outro. Não, é para dar opções e liberdade para ele consertar aonde ele quiser. Eu conheço muitas empresas, muita gente que só faz a revisão, mesmo fora da garantia, em concessionária. Ele tem a liberdade de fazer isso, mas também ele tem que ter a liberdade de consertar no mecânico de confiança dele ou em outro lugar que ele quiser. Então, a briga é essa. Não é um contra o outro. Sim, é para dar liberdade para o consumidor. Bem lembrado. E a gente não tem aqui, contribuindo, Ronaldo, bem colocado, a gente não tem aqui a pretensão de mudar o pensamento do consumidor. Como você falou, é respeitar. Só que a grande maioria prefere gastar menos, né? E o bolso é uma parte sensível do corpo do ser humano e principalmente do consumidor que tem um carro com uma certa idade. Ele não pode levar, ele não consegue levar nem que ele queira. Sabe? Eu concordo com você, Ronaldo, como você falou, por exemplo, um carro tem uma garantia de 2 anos. Eu concordo com você que um carro até 5 anos tem esse tipo de consumidor que prefira mandar, porque vai carimbar o manual, ele vai ter a certeza, tal, enfim, né? Só que, pô, um carro com 10 anos, se você for levar numa concessionária, você vai ter um problema grande que você não vai conseguir pagar a conta. É simples assim. Vai te custar meio carro ou, eventualmente, o valor do teu carro, sei lá. Né? Tem umas coisas loucas por aí. Não, e pode ser até que não tenha peça original. Exatamente. Então, o importante é dizer que essa liberdade tem que existir. Né? E a gente fala aqui abertamente. Então, não é contra, como você disse, não é contra a montadora. Aliás, quem somos nós? Quem sou eu para falar de montadora? São empresas brilhantes que empregam milhares de pessoas, pagam bilhões de impostos. Claro, geram riqueza para o país, enfim, movimentam a economia. Claro que a gente entende tudo isso. Agora, o que eu estou fazendo aqui, o meu papel, é defender o interesse do aftermarket. E que é uma situação clara. Quer dizer, se o pessoal está entrando, se as montadoras estão entrando no nosso negócio, né, Ronaldo, cabe a nós alertarmos. Exatamente. Pô, e assim, a gente tem que ter alguma contraposição. Não é inimigo, mas uma contraposição. Pô, nós estamos defendendo o nosso negócio, o nosso business, assim como eles defendem os deles, né? Quer dizer, é uma formiguinha brigando com um elefante? Talvez, né? Mas eu acho que o nosso papel é isso, é levar a informação para que você possa fazer as suas escolhas. E você na tua loja, se você acha que tem que continuar comprando, de quem você compra, independente das práticas e das intenções futuras dessas empresas, claro, é um direito seu. Né? O mundo é livre. Isso aqui é democracia, cada um faz o que quer, né? Da sua vida e no seu negócio. Só que existem as consequências, né? Então, acho que é por aí, antes que o Jorge brigue muito comigo. É isso aí. E fazendo aqui o papel do Jorge, né? Agradecer a presença do Renato, do Ronaldo também, que vieram aqui abrilhantar a nossa galeria de material para esse mercado, com informações relevantes, tanto da Anfap quanto também da Aliança.
agradecemos aqui em nome de toda a equipe e do público, né, que nos acompanha, a presença de vocês, e com certeza é bem relevante esse episódio com tudo que vocês passaram. Lembrando a todos que estão nos assistindo, que irão nos assistir, melhor dizendo, que os links também estarão na descrição do vídeo, episódio, que né? todos possam acessar, tanto os sites que nós mostramos aqui, quanto o de cadastramento para o evento da aliança que vai acontecer na Automec. Então, fica aqui nosso agradecimento. Muito obrigado, Beran, contigo aí para... Obrigado, Éder. E não esqueça de colocar o site da Centauro e da Center Parts também, de tudo que foi citado no episódio aí. Bom, você já falou tudo, Éder, fechando muito bem. Eu agradeço demais aí a presença de vocês, né? E você que ficou aí do nosso lado, ouvindo, que nos prestigia aí com o seu tempo, com a sua audiência. E eu espero que o conteúdo desse podcast seja importante para você e que você possa compartilhar com a nossa comunidade, porque é um assunto tão correlato ao nosso dia a dia que se você for compartilhar com um amigo, ele vai falar que você é chato, né? Então, se você puder compartilhar com profissionais do nosso setor, a gente fica agradecido e é isso aí. Obrigado pelo seu tempo acima de qualquer coisa. Valeu? Obrigado. Até a próxima.